Uma das cenas mais impactantes pra mim em Demon Slayer até agora, e tenho certeza que vou ver outras melhores no futuro, foi o momento final da luta do Tanjiro contra o Gyutaro e a Daki. Tanjiro estava enfrentando Onis, criaturas cruéis dessa história, que poderiam fazer ele e as pessoas que ele gostam sofrer bastante. E depois dele mesmo sofrer bastante nesse combate, tanto fisicamente quanto psicologicamente, já que seus amigos e principalmente a sua irmã corriam um risco de vida, ele simplesmente vê os dois Onis responsáveis por isso brigando entre si. E o gesto que ele faz após isso é uma mostra clara de quanto esse personagem consegue separar sentimentos de ações. Mesmo com sentimentos conflitantes de ódio, Tanjiro resolve por um momento separar esse sentimento e falar algo para eles, se preocupando como ambos estavam se machucando em seus últimos momentos de vida. Todos sabemos que o Tanjiro é bastante empático, é esse o foco do vídeo, mas o que ajuda ele a ter essa empatia é a sua enorme capacidade de se desvincular de sua mente. Um desafio fundamental de todo ser humano, isso vale para os Onis também, é aprender quando seguir o que sua mente diz e quando simplesmente estar consciente da sua mente enquanto presta atenção no aqui e no agora. Todos nós temos cérebros que praticamente nunca se calam. Estão sempre avaliando, comparando, fazendo o planejamento de tudo, e é isso que torna o nosso cérebro uma ferramenta extremamente poderosa. Assim também como uma ferramenta bastante destrutiva. Como quando machucamos alguém que gostamos com palavras duras. No fundo, não queríamos fazer isso. Seria muito mais fácil se nascêssemos com essa capacidade do Tanjiro de não necessariamente basearmos todas as nossas ações ao que estamos sentindo. Com certeza, isso nos pouparia de muito arrependimento. Além disso, muitos de nós assumem responsabilidade indevida por suas emoções, como se os sentimentos fossem comportamentos volitivos, ou seja, resultados de uma escolha. E muitas vezes há um dever declarado ou implícito de que nós deveríamos sentir isso ou aquilo, como se fosse uma obrigação. Isso, na verdade, apenas piora. Com relação à raiva, sentimento que os irmãos Onis estavam sentindo, a primeira coisa que aprendi em meus estudos e na minha experiência lidando com o ser humano é que não é necessariamente a situação que nos deixa com raiva, mas o que dizemos a nós mesmos sobre ela. Quando você está com raiva, você está sob influência de fortes produtos químicos. A amígdala, uma parte do cérebro envolvida na experiência da raiva, é um dos componentes mais primitivos do cérebro. Depois que sua amígdala alerta seu corpo que você está com raiva, sua glândula suprarrenal entra em ação. A adrenalina é uma substância química que aumenta a sua frequência cardíaca, forçando as contrações do corpo e o fluxo sanguíneo para o cérebro e os músculos. Seu corpo também começa a produzir mais testosterona, uma substância química que aumenta sua agressividade em uma velocidade mais alta. E apesar da calma no Tanjiro, já vimos ele sobre esses efeitos. E a raiva faz com que você diga e possivelmente faça coisas das quais você se arrependa. Coisas que não refletem toda a verdade de quem você é. Ao contrário do que as pessoas pensam, a raiva não faz você falar a verdade. Na verdade, ela faz você falar da parte mais primitiva de você mesmo. O que o Tanjiro faz poderia muito bem ser resultado de um comportamento que se tornou um hábito. Sim, exatamente. Um comportamento repetido por diversas vezes de se distanciar dos seus pensamentos e de suas emoções, criando uma enorme lacuna entre o que se pensa e o que se faz. E principalmente, a história que o Tanjiro conta para ele mesmo sobre as situações. Já vimos o Inosuke e outros inimigos provocando e tentando tirar ele do sério. Mas ele não faz isso, ou demora pra fazer, justamente porque ele não considera que a outra pessoa esteja fazendo de propósito algo. Na visão de mundo dele, ele entende que até mesmo o pior dos Onis consegue ter alguma coisa de humanidade. E isso faz total diferença no manejo da raiva. Provavelmente a vez que você ficou irritado com alguém, se você analisar o seu pensamento no momento, estava mais ou menos assim: essa pessoa fez de propósito, essa pessoa fez de fato pra me machucar. É assim que os pensamentos raivosos seduzem a agir e deixá-lo ainda mais furioso, pensando que a outra pessoa propositalmente e maliciosamente fez algo com você e que você não tinha escolha a não ser fazer uma retaliação. E faz sentido. Se você se sente atacado, você ataca de volta. Então o Tanjiro meio que entende que a raiva é muitas vezes o resultado de não entender as ações de outras pessoas e atribuir nosso próprio significado a elas. Existem sim situações onde você deve agir de forma impulsiva. Nos combates em Demon Slayer, isso é crucial em diversos momentos, e o Tanjiro sabe disso. E se ele não usasse essa impulsividade nas lutas, com certeza ele não teria as habilidades que tem. Na verdade, ele nem estaria mais vivo. Acontece que isso não funciona em qualquer situação, principalmente na nossa realidade, onde não vivemos em um mundo onde precisamos reagir a tudo, apesar do mundo parecer que a gente tem que reagir a tudo. Tanjiro entende que as ações são diferentes. Ao contrário das emoções, elas estão ou deveriam estar essencialmente sob nosso controle. Ou seja, há uma diferença entre o que você está pensando e as ações que você é capaz de tomar. Pensamentos entram na nossa mente sem nossa permissão. Eles simplesmente aparecem do nada, sem contexto em muitas vezes. Ou seja, pensamentos são entidades separadas das ações. Então a resposta seria nunca agir de acordo com o sentimento? Tanjiro responderia essa pergunta de uma maneira diferente. Depende. Fazer o que ele faz, colocar uma ação à frente do sentimento, é algo muito difícil de se fazer. O mais fácil e mais simples é simplesmente reagir. E agir conforme o que está sentindo. Se estou com raiva de alguém, eu demonstro ela gritando ou reclamando de algo. E isso pode não ser
muito efetivo. Imagina se toda vez que sentíssemos medo de algo, medo, sentimento, simplesmente agíssemos de acordo com aquele sentimento de medo. Porque afinal é isso que o medo diz pra gente, pra você ficar longe de coisas. Só se você sente, por exemplo, ansiedade, muita ansiedade com qualquer coisa, agir de acordo com o que essa ansiedade passa é simplesmente não fazer muitas coisas que seriam valiosas pra pessoa. E esse que é o ponto. Tanjiro não age de acordo com o sentimento dele, mas sim com o que é importante e valoroso pra ele. O que é importante pra ele, não o que ele está sentindo. Essa é a dinâmica, inclusive, da conversa dos irmãos Onis, que estavam chateados um com o outro e começaram a responder exclusivamente referente às emoções que estavam sentindo naquele momento. E com isso, os dois começam a insultar um ao outro, falando coisas que não falariam se não tivessem inundado por esses sentimentos. No caso, eles estavam com raiva. E a raiva, como já foi mostrado em um estudo liderado pela pesquisadora Nicolette Siep, nesse estudo mostra que a raiva provoca um aumento no sistema límbico, nosso sistema de luta e fuga, uma diminuição da atividade do córtex pré-frontal, nosso sistema regulatório, a parte do cérebro da função executiva, que nos ajuda a controlar nossos impulsos. Essa parte é responsável pelo nosso pensamento mais avançado. Essa região nos ajuda a resolver problemas, tomar decisões e antecipar a consequência dessas decisões. Basicamente, pensar as coisas. O córtex pré-frontal, ou CPF, fornece a capacidade dos seres humanos de processar e domar as emoções e impulsos profundos e primitivos que irradiam do sistema límbico. E é essa parte cerebral compacta que realmente nos distingue como seres humanos. Onis devem ter córtex pré-frontal também. Eles têm algo muito parecido, né? Eles não agem apenas por impulso, né? Como vemos no caso do Akaza. Onis devem ter córtex pré-frontal. Então você entende? Por isso que na raiva, a gente costuma falar coisas que não falaríamos no nosso estado natural, porque perdemos um pouco o nosso controle de impulso. Nosso CPF está menos ativo nessa hora. O Tanjiro entra na situação justamente nesse momento. Afinal, é uma situação que se assemelha com ele também. Seu apego e seu amor a Nezuko é algo valioso pra ele. Ver aqueles dois irmãos brigando fazia o Tanjiro se identificar muito. Por isso que é basicamente impossível imaginar o Tanjiro reclamando e xingando a Nezuko em alguma situação. Justamente por causa dessa separação entre sentimento e ação. Da próxima vez que você ficar com raiva, eu sugiro que você simplesmente coloque a mão na testa e faça o primeiro passo para gerenciar sua raiva. Reconheça o que está acontecendo. Reconheça a raiva. O reconhecimento é uma função do nosso córtex pré-frontal. Fazer isso pode mudar a ativação cerebral do sistema límbico, que é impulsivo, para o córtex pré-frontal, onde podemos pensar nas coisas de forma mais racional, de forma mais lógica. A raiva é uma emoção projetada para mudar algo. Então, quando você fica com raiva, a primeira coisa é perguntar o que você quer ver de diferente. Não há nada de errado com a raiva. O que você faz com ela é o que importa. O Tanjiro mesmo já ficou com raiva em diversos momentos, apesar dele ter uma empatia absurda. Só que não deixa essa raiva controlar ele. E mesmo que ele viva em um ambiente bastante estressante, ele consegue usar ela nos momentos que é valoroso pra ele. Tenho certeza que verei mais cenas do Tanjiro relacionado a essa divisão que ele faz entre sentimentos e ações. O Tanjiro é especial justamente por isso, visto que vários protagonistas costumam ser mais viscerais, agindo muitas vezes sem pensar, ou reagindo ao primeiro pensamento. De novo, o que pode ser bom em muitos momentos, mas não em todos, como tudo na nossa vida. A grande lição dessa linda cena em Demon Slayer é sobre como achar esse limite entre sentir que precisa fazer algo e precisar de fato fazer aquilo. Algo que você só vai descobrir se conseguir parar e diferenciar em que momentos você tem a escolha de fazer isso. Temos muito pouco controle sobre o nosso comportamento, mas como mostra o Tanjiro não só nessa cena, mas como em boa parte da história de Kimetsu, sentimentos não são escolhidos. E se tem algo que ainda temos algum tipo de controle, é sobre o nosso comportamento. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.